Ora bem, primeira questão que se coloca sobre o Afeganistão. Os problemas que eu tive quando anunciei nas redes sociais que vou viajar para um país chamado Afeganistão. Vocês sabem perfeitamente porque é que o Afeganistão é conhecido, não é pelas melhores razões. Há um postal muito negro que é feito sobre este país. Não estou a dizer que seja um país claríssimo, porque também não é. Mas o que eu também vos quero mostrar é que é um país que também não se ajusta necessariamente à narrativa que a comunicação social ocidental faz dele. Eu tive algumas chatices nas redes sociais, porque fui muito criticado, porque houve pessoas que me disseram: você não deve ir para o Afeganistão, porque estando a viajar para o Afeganistão está a normalizar e está a apoiar aquele regime talibã. E eu penso, será? Será? Que é mais fácil, eu vou fazer mais pelos direitos das mulheres afegãs, estando em casa, olhar para as redes sociais e pôr uns likes e dizer que aquilo é horrível? Se calhar não. Mais do que isso. Duas coisas muito importantes. Primeiro, e eu digo isto aos meus alunos sobre história, e adoro dizer uma coisa muito importante aos meus alunos, que agora, infelizmente, está na moda, pelas piores razões, de alunos para cá, que é: façam, por favor, uma distinção entre duas coisas. Primeiro, o regime de um país, ou o ditador de um país, como vocês quiserem. Outra coisa, a população, o povo, as pessoas comuns de um país. Há imensos países que eu detesto o regime que tem, é o caso do Irão, por exemplo, e adoro a população do país, são das melhores pessoas que eu já conheci. E aquilo que a comunicação social, muito enviesada, nos mostra hoje, por várias razões, não quero que eu fale de um país em concreto, tinha vontade, mas não quero, é que é pôr tudo no mesmo saco. Nós somos os bons, aqueles são os maus. Tudo o que estes fazem está certo, tudo o que aqueles fazem está errado. E se tu não estás com estes, estás com os outros. Portanto, toma uma posição. É isto que nos fazem hoje. Não sei se já repararam, mas é isto. E para mim, isto é inadmissível. Então, o que é que eu faço? Para conhecer melhor um país, em vez de estar a ler uns quantos jornais, agora tenho a fazer aqueles pagos pela USA americana, mas não posso para não entrar no politicamente incorreto. Mas qual é que é a melhor forma de conhecer? Meus amigos, é despir-me de preconceitos, tirar qualquer foco alheio que me proporciona a mim, ou qualquer filtragem, e fazer o quê? Ir ver o país por mim próprio, com os meus próprios olhos, e ser eu próprio a experienciar aquilo, e não estar a fazer como muita gente faz na televisão, a ser um fala barato, que sabe tudo, mas toca pelos pés. É uma viagem feita, um conhecimento feito com relatórios. Aquele pensamento escolástico medieval, mas transposto para os dias de hoje. Então o que é que eu decidi fazer? Vou até ao Afeganistão. Muito bem. Primeiro, onde é que isto fica? Vamos já tentar perceber. Afeganistão está aqui encavalitado entre aquilo que antigamente era a Índia Britânica e o que era o Império Russo. O Afeganistão é um produto daquilo que no século XIX ficou conhecido como o Grande Jogo entre a potência russa, a norte, e a potência inglesa, a sul. E aquilo arrastou-se anos a fio. Não é por acaso, se vocês olharem aqui para este pindrico, que é o Vale de Wahan, é algo feito de propósito para haver uma espécie de terra de ninguém entre a parte russa e a parte inglesa. Tudo muito gentleman. Como eu hoje disse aos meus alunos, a maior parte das fronteiras do mundo, e estou a falar da Ásia, África, em parte da América do Sul e do Norte, foram feitas por europeus. E aqui também não é uma exceção a isso. Agora, outra coisa importante. Por onde é que eu andei? Vou chamar de quê no Afeganistão? Cabul, a capital, evidentemente. O Afeganistão tem 4 principais cidades. Eu estive em 3. Quais são elas? Cabul, que é a entrada, que vem daqui. Herat, o que vai para o Irão. Mazar-e-Sharif, o que ia para o Tajiquistão e o Uzbequistão. Eu não fui, e é importante dizer-vos isto, depois vocês vão perceber porquê eu não fui a Kandahar, e faço questão de vos dizer que Kandahar é a parte mais conservadora do país, é, digamos, o ninho dos talibãs, vamos assim dizer. Já agora fica aqui uma sugestão de leitura.
do Sr. Ahmed Rashid, que tem em português. Há 2 livros muito interessantes sobre isto. Podias ter trazido, lembrei. Enfim. Depois eu digo novamente o nome. É Ahmed, A-H-M-E-D. Ahmed Rashid, com SH. Os Talibãs. E há um outro livro dele, do mesmo autor, que é sobre o terrorismo na Ásia Central, algo neste sentido. Vocês basta escrever esse nome na rede social, no Google, que aparece logo. E o que é que eu faço questão de vos dizer? Que é justo e honesto e sério dizer isto. A parte sul é mais conservadora. Eu não vi a parte sul. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque agora vou contrapor com outra coisa. Eu estive nas 3 principais cidades e andei aqui aos poucos pelo meio disto e pelo meio disto, como vocês depois irão ver. Eu chego cá, eu venho com uma determinada opinião, já um tanto preparada por mim próprio, que não condiz com a visão que me dá, e mesmo assim eu próprio confesso que fiquei espantado em ver que o país não é necessariamente como ele é apresentado cá. Atenção, eu não quero dizer, e sublinho isto, não é um país adequado, aceitável em muita coisa. Não é. Vírgula. Contudo, uma coisa é estar no piso menos 3. Outra coisa é ser apresentado no piso menos 10. É aqui que eu quero chegar. Não obstante, refiro uma vez mais, não é aceitável. Olhem, outra coisa muito estranha. Nós cá em Portugal, não é? Temos características que outros povos não têm, mas ao contrário, como no caso do Afeganistão. O Afeganistão é uma manta de retalhos do ponto de vista étnico. Tanto é que, na década de 80, todos lutavam contra a presença soviética. A presença soviética foi-se embora e depois fez-se a suposta festa da democracia, com todos estes grupos a matarem-se uns aos outros, desde 1990 até 2001, a Guerra Civil. Porquê? Vocês têm aqui 4 grupos étnicos principais. Os principais. Os Pashtun, de onde vem os Talibã, são Pashtuns. Olhem, esta roupa, por exemplo, é a roupa Pashtun e os chapéus também. Depois podem ver as coisas que quiserem, estejam à vontade. Podem experimentar burcas. Tem burca que é de graça. E além dos Pashtuns, vocês têm, por outro lado, também os Tajiques, mais a norte, os Tajiques. Depois vocês têm os Hazara e têm os Uzbeques. E estou só a falar de 4 grupos, que são muitos mais. Porque aqui é esta identidade, o que é um país para vocês? Isto aqui não é uma ideia de Estado-nação, esqueçam. Nós temos, eles não. Se calhar nem têm que ter, mas isso é outra história. Vamos puxar pela memória? Vocês conseguem. Esta é uma das imagens que ficou na memória. 2001, março, quando os Talibã conquistam a cidade de Bamiyan. A cidade de Bamiyan é, digamos, a capital, vamos assim dizer, do grupo étnico Hazara. Combatiam uns contra os outros. E quando eles invadem aquilo, vão destruir o quê? Aquilo que é a identidade daquele povo. Os Budas, não por uma questão meramente religiosa, para eles era algo que devia ser destruído porque estavam a adorar divindades que não eram deles. Não era necessariamente por isso. É por aquilo que simboliza para aquele povo. É a identidade cultural daquele povo. Não religiosa, cultural. Era o ex-libris deles. O que é que se faz? Destrói-se. Pior, usam os próprios Hazaras para encher aquilo tudo de explosivos e eles depois destroem aquilo. Isto em março de 2001. Vocês chegam a setembro de 2001 e acontece, por exemplo... Ai! Tapete um bocado estranho, não é? Tem aqui uma alusão ao 11 de setembro, aliás, 2 alusões ao 11 de setembro.
faço questão de dizer que estes tapetes, com estas características, não são coisas que se encontrem facilmente à venda no Afeganistão. Até porque esta gente nem sequer... Há uma outra conversa que eu não queria aqui falar, mas há narrativas que não batem certas com as outras. E estas pessoas não se identificam com isto. E eu, para conseguir arranjar isto, tive que falar com o dono da loja, quase ao ouvido, e ele, ok, então vamos aí até ao sótão ver o armazém. E é que eu consegui arranjar isso. Não são coisas que estão à venda, estão a perceber? Não é fácil. Depois disto, depois do 11 de setembro, tem aquela intervenção da NATO, vocês sabem, e depois chegamos aonde? 2021. 2021, 14 de agosto de 2021, vocês veem isto. Há 3 anos e meio atrás. Eles estão a correr aqui para impedir que o avião levante voo. Parte daqueles morreram depois quando o avião levantou o voo. Se conseguirem ver isto. O que é que poderá ter acontecido aqui? Houve aqui algum tipo de negociado entre o governo, o chefe talibã, os chefes talibãs e o governo norte-americano, porque basicamente eles saíram, deixaram tudo, estes entraram e ficaram com tudo. Os outros levaram o pessoal que iam levar e o resto, faz-me lembrar um bocado do Vietnã, mas pronto, foi como foi. Ironicamente, eu chego aqui ao Afeganistão no dia 14 de agosto. O que é que interessa? Primeiro, ver as montanhas a partir de cima. As primeiras imagens que eu tenho do Afeganistão são de montanhas. E reparem bem que tipo de montanhas estamos a falar, que é uma imagem muito diferente daquele conceito de montanhas que nós temos cá. A Ásia Central é muito assim. O Quirguistão, que é quase ao lado, não é assim tão diferente. Reparem bem. Parte montanhosa, os vales. Isto são montanhas que a pedra não é muito rígida, portanto aquilo dá para perfurar, a razão pela qual vocês já vão perceber mais à frente, porque algumas pessoas ainda hoje vivem em cavernas. Não foi só supostamente ignorado. Agora isto. O que é? Chegar a Cabul e chegar lá precisamente no dia em que se comemora o Dia da Independência. E o Dia da Independência, reparem, há 2 feriados nacionais no Afeganistão em agosto sobre o Dia da Independência. Um é este, 14 de agosto. O outro, não sei agora em que dia é que é de cor, mas é a independência dos britânicos em 1919, depois da Terceira Guerra Anglo-Afegã. Para quem não sabe, a primeira, daquelas coisas que os britânicos ainda não digeriram bem, e tanto é que se esqueceram e depois voltaram a errar em 2001, é que havia cerca de 12 mil soldados em Cabul, que estavam lá quartelados, e que o correu mal, e eles tiveram que sair de Cabul e voltar para a Índia Britânica, para Jalalabad. E aquilo correu-lhes mesmo mal, e ao longo desse percurso houve investidas dos próprios afegãos. Então reza a lenda que ao posto fronteiriço de Jalalabad chegou uma pessoa só. Estão a ver o que é que aconteceu aos outros, não estão? E vocês pensam, como é que ele conseguiu chegar lá? Era um médico cirurgião. Estava muito frio e ele punha jornais dentro da sua cartola para se abrigar do frio. E houve um golpe de sabre desferido sobre ele. E os jornais, veem como a imprensa salva vidas? E os jornais ampararam o golpe. O homem finge de morto, pois está claro, não é? E depois já conseguiu fugir até lá. Isto para aprender o quê? Há países complicados que não se deixam propriamente governar por potências estrangeiras. O Afeganistão é um deles. São os lusitanos lá da zona. Esta gente que aqui está são talibãs. Está tudo a festejar o dia, vamos abrir aspas, da independência. Então, isto, reparem, o estranho que é para mim chegar ali,
não saber ainda como é que isto funciona, querer fotografar, querer filmar, mas ao mesmo tempo estava cheio de medo. Não vou para o lado. Quando é que foi? 14 de agosto do ano passado. Do ano passado. Sim. Voltarei este ano com grupos, se alguém quiser ir, estás à vontade. Aliás, ironicamente, agora em abril, de 12 a 21, irei para o Iraque, já pela segunda vez, gostei muito de estar. Outro país que as pessoas têm uma determinada opinião, desfasada, e depois quando chegam lá percebem, mas não é assim que nos venderam isto. Enfim. Mais talibãs. Estas bandeiras, eu trouxe uma, está aqui, conseguem ver, só para ser malzinho. Esta bandeira diz algo do género, Allah é o único Deus e Maomé é o seu profeta, a frase-chave do João, que é mais usada do que o próprio da bandeira nacional, que não nos diz nada. E há outro país que agora já usa esta bandeira, a Síria. Aquele Estado que agora nós dizemos que é democrático, houve tanta palhaçada, tanta estupidez, tanta ignorância, que vem dos médias portugueses dizer finalmente acabou o martírio. Não! Agora vai começar outro. Só que o outro, anterior, ainda era laico. Este, as mulheres já não podem ir para a juíza, por exemplo. Foi tudo escorraçado. Jamais um homem iria permitir que uma mulher nos julgasse. Mas nós não vamos ver notícias sobre isso. Sabem porquê? O interesse é contrário, porque agora nós temos bons negócios para fazer coisas, nomeadamente um pipeline que há de vir do Qatar e da Arábia Saudita para a Turquia. Fazer os direitos humanos já não contam, é só quando é contra certos países. É bonito, não é? Vamos ver. Está eu vi tanta gente que adorava ter fotografado neste dia. A festejar aqui com os talibãs. Eu também fiz por isso. Não é? Eu fiz por isso, que eu tive 3 meses com a barba a crescer e quando chego ao Afeganistão, a primeira pessoa que eu vejo a trabalhar era uma mulher. E eu disse, uma mulher a trabalhar. Para o Estado, pouca vergonha, não é? Mas pouca vergonha. E a mulher olha para mim e fala comigo em pastum e eu, Portugal, tipo, eu sou português. Sim, há mulheres que trabalham lá. Ela não estava de burca, estava normal, só com um véu, vamos chamar assim. Enfim. Mais um bocado das ruas, reparem bem dos festejos. A tal bandeira, não é? Isto é uma das principais avenidas de Cabo. Mais gente a festejar na rua. Mais ligar os nomes. Estou lá a falar agora. Está à venda com todos os gostos. Uma antiga base americana que agora pintaram aquilo de novo. Era uma base talibã. É isto. Mais confusão. E agora reparem num pormenor delicioso em que algumas pessoas iriam querer saber fazer o que uma pessoa aqui vai fazer. Não está relacionado com armas. Não é o que vocês estão a pensar. Não é o que vocês estão a pensar. Estão a ver este senhor da bicicleta? Ele vai rolar.
estão os chapitões. E agora vocês dizem, mas que barulho era aquele? Querem ver que barulho era aquele? Não era o que vocês estavam a pensar. Então vamos ver como é que um talibã festeja a liberdade. Temos que respeitar os outros, não se esqueçam. Estou dentro das normas de segurança, como é óbvio, não é? Reparem na indumentária das pessoas, não é? O traje de gala e a arma às costas. Pessoas peças saídas de nada de pedra, se nada para as pessoas a serem taxas fantásticas. Escolheu a data propositadamente. Bom, Escolheu a data da visita propositadamente. foi assim que queríamos sério. Isto é um espetáculo, tudo sem se receber. Há quem tenha fogo de artifício, há quem tenha isto. Já vem outro carro que é o próximo concorrente. É isto. Agora, ir para o hotel. Nós cá em Portugal, quando entramos num hotel, o que é que uma pessoa faz? Temos a porta do hotel, nós estamos aqui, entramos no hotel, vamos à recepção, damos a chave, vamos para o quarto. Aqui. Então vamos ver bem o que é aqui. Eu chego ao portão do hotel, que é um portão blindado, com 2 barras de metal e ferro fundido, arame farpado e 2 senhores a vigiar com uma arma. Não trouxeram vindo do Porto as boas-vindas, é um facto. Ok, tudo bem. Então, eu tenho que ser revistado por uma casinha ao lado, que já vos vou mostrar, ver se tem alguma coisa explosiva, o raio-x, tudo. E depois o carro para entrar, põe uma coisinha com um espelho para ver se tem alguma bomba também. E eu, como tinha uma câmera fotográfica, pediram-me para eu mostrar pelo menos uma fotografia. Isto porque em 2001, 2 dias antes do 11 de setembro, para quem não se lembra, o chefe da Aliança do Norte, que era o Massoud, ele foi assassinado porque houve 3 senhores marroquinos / belgas que o foram entrevistar e ao terceiro encontro não era a câmara de filmar que as levava, era uma bomba lá dentro. Falhar uma vez é humano. 2 nem talibã. Portanto, então o que é que acontece? Depois de ser revistado, tenho acesso a este pátio. E eu reparo que isto tudo me faz lembrar uma igreja românica da Idade Média, em que a igreja não era só uma igreja, é uma fortaleza. E isto também é uma fortaleza. Mais um portão blindado e depois vão reparar na plaquinha a dizer proibido entrar com armas. E depois de entrar por essa porta, aí sim, entro num mundo novo, um admirável mundo novo, com crianças a brincar, tudo verdinho, tudo muito bonito, e eu penso assim, esta gente viveu assim durante 20 anos. Só que é um mundo falso. Vamos ver. Cá que eu não podia filmar aqui. Estão a ver? Respeitei. Vira o tal botão. E é isto. É assim. Os tapetes. Os tapetes. Não vou voltar a falar dos tapetes. Uma das partes de Cabul é os jardins de Babur. Infelizmente, as mulheres agora não podem frequentar jardins públicos. Eu vim ver este jardim e vocês podem ver que Cabul, vista de cima, tem uma parte que é isto e ao fundo vivem 8 milhões de pessoas. É muita gente. Só sai uma pequena parte da cidade, está bem?
Força, claro, força. Os tapetes são comprados por quem e como Não faço ideia. Como é que soube que Como existem memória, os Eu tinha visto 2 anos antes, em Peshawar, na fronteira com o Afeganistão, e ao mesmo tempo povo, são pashtuns. Eu vi estes tapetes porque eu fui fazer uma visita a uma loja destas e fui visitar uma fábrica de armamento com crianças a trabalhar, jovens empreendedores, como podem ver. E eu, na altura, eu não trouxe os tapetes. Desta vez pensei, eu vou levar isto. Quer se queira, quer não. Eu não tenho que concordar, eu não tenho que adorar, eu não tenho que odiar isto. Não, é uma peça. Eu sou professor de história, eu não estou cá para julgar ninguém. É que as pessoas confundem aquilo que se passa com aquilo que gostava que se passasse. E vocês veem isso muito hoje em relação a muita coisa, prefiro nem falar sobre isso. Mas esse é o problema. Por isso é que as pessoas ficam todas obtusas e idiotas, porque depois não sabem pensar de outra maneira. Porque lhes dão a comer isso. Eu trago isto. Se eu sou a favor disto, não, testo. Mas o quê? Mostre-se. Vou aos meus alunos? Claro que mostrei. Porcas? Claro que vou aos meus alunos. Perguntei aos alunos, quem quer experimentar? Pode experimentar. Alguns experimentaram. E? É uma sensação de prisão. Qual o problema? Mas ainda bem, porque é melhor ver isso por elas próprias do que estar a ver uma coisa na internet. Coitadinha da mina que... Não, é uma experiência pessoal. Olha, temos aqui mulheres. Mulheres. Que eu fui muito criticado porque não mostrava mulheres. Assim, mas há mulheres. Quantas estão de burca? Vamos lá ver. Não, nenhuma. Desculpa. Estou a faltar às vossas expectativas. Os senhores que vendiam peles. Eu trouxe de lá este chapéu. Este chapéu é das coisas mais fofinhas que eu já usei. E a pele de quê já agora? Marta. Não é nenhuma Marta. Então, eu só a voltar este ano vou me dedicar ao empreendedorismo também. Eu vou levar uma mala grande. Eu vou trazer uns quantos. Se lá rouba no aeroporto. Hã? Não, posso fazer isso. Eu posso. Porque estes casacos já compram-se por 60 euros, 70. Os carros são 400. O preço do mim. Da Turquia. É isto. Outra base talibã, que era antigamente americana, curiosamente, já agora, por curiosidade, aquilo que eu vejo no Iraque é o que eu vejo aqui, que também é o que eu vejo na Palestina. Porque o produtor é sempre o mesmo, os norte-americanos. Até isto é igualzinho. Quem for a Belém e ver o muro da Palestina, outro atentado, isto é igual. Isto é igual. É tudo igual. Copy-paste. Veem o que é a globalização do terror? É isto. Uma rua em Cabul. Uma rua a sério. Não é aquelas avenidas horríveis descaracterizadas. A sério? Isto é uma rua a sério. Com gente a sério. Então vamos ver o que é que se faz de uma rua destas. Olha o mercado das aves. Isto é o mercado das aves. Cabul. Uma rua normal em Cabul. Uma larga já. Quantidade de Toyotas que há.
Em Cabo, no Afeganistão. Jornalista da RTP. Olha, Célia, diga-me uma coisa. Precisava de ir sempre, precisava de ter um guia de lá local ou não vem, não é? A pessoa que está comigo, já vos vou apresentar, que é o Navid, é alguém que tinha que ter as autorizações para eu ver tudo, para ir aqui, para ir acolá, e eu estava sempre com ele. E tem precisa de carta de... Autorização. Eu, para ter o visto, há aqui várias histórias que 2 horas não dava para isto, mas eu, para ter o visto do Afeganistão, As voltas tu deste, não foi? Imagina. eu tive que fazer um voo para os Emirados, fui para Abu Dhabi, para a Embaixada. Eu levei comigo um caixote de 50 kg, uma certa coisa que já vos vou mostrar depois. Nada de horrível, não se preocupem. Então tive que ir para Abu Dhabi, depois fiz um voo para o Qatar, fui ver o Qatar, depois fiz um voo para o Bahrein, depois fiz um voo para o Dubai e depois fiz um voo para o Afeganistão. E então é complicado, porque às vezes tinha que ter autorização para ver a mesquita, não sei de quê. Depois alguns de nós ao vereador da cultura, vamos assim chamar, mas o homem não estava lá porque foi rezar. Então tínhamos que esperar. Já estamos uma hora depois. Eu já venho, agora fui almoçar. Há países piores que Portugal, não é? Então é muito complicado. É muito complicado. Esta zona da cidade é uma zona abastada, vamos assim dizer. Eram usados bons restaurantes. Sim, há bons restaurantes em Cabul também. E então o que é que acontece? Sem querer ser malzinho, mas estes restaurantes tinham uma coisa em comum. Eles tinham um fetiche de ter um porteiro anão. Então, eu vou para entrar no restaurante, vejo a porta a abrir e eu, uau! Depois vejo assim uma coisa assim em cima e olho para lá, era um senhor assim a dizer mal lá. Com todo o respeito que eu digo isto, mas houve vários restaurantes, todos tinham um anão que era porteiro. Não perguntei porquê, por favor, mas era de facto assim. Aves e facas. Reparem no pormenor interessante, as cores da miúda. Falar do Islão, há vários Islões dentro do Islão. Há aquele das mulheres de burca, que isto e aquilo. E dentro do mesmo país que é o Afeganistão, vocês têm isto. E garanto-vos que a mãe dela, podia andar por ali, não sei, a roupa não seria diferente. Porquê? Eles são xiitas. Xiitas, muçulmanos xiitas. Eu estou numa zona, xiita. Tanto é, reparem, uma vez mais a zona xiita, adorei, reparem, o algodão doce ensacado, aprendam. Mais plástico. Há quem fale de carros elétricos, este é ainda mais sustentável. Um carro elétrico. Há 2 cavalos aqui a sol, mas tudo bem. E este é o bairro xiita e o cemitério atrás. É diferente. E esta é a mesquita do bairro xiita e as pessoas vão para lá. Percebe-se logo. Estão a ver? Portanto, aquela ideia, do Afeganistão, anda toda a mulher de burca e com as marcas de chicote nas costas. Não, não é necessariamente assim. Eu até vos digo mais. Eu não sou pago pelo governo, Deus que me deve imaginar, não é? Eu vou refrisar o que está há bocado, não foi por acaso que eu disse. Eu não fui à parte sul, que eu sei que é mais conservadora. É honesto da minha parte ser isto. Não obstante, em todo o resto, só 20%, e já estou a ser simpático, das mulheres que eu vi, usava burca. 85% não usava. E daquelas que usavam, 1/3 das que usavam por uma razão muito simples. Estavam a pedir esmola. Mas eu posso Força. ser um bocadinho advogado do diabo, mas provavelmente muitas das mulheres que poderiam vir a usar o bicho estavam em casa, se calhar não têm a liberdade tanto de sair, não? O que é que achas? Eu não vi isso, que eu ando por aldeias. Uma pessoa nas aldeias vai à casa deste, vai lá e espreita e Mas vê. não pode ser um bocadinho também subjetivo? Não creio tanto. Não obstante a parte rural ser mais conservadora, como cá. Cá, como em qualquer sítio, entende-se. Outra coisa importante. Não gosto daquela ideia, aquela postura paternalista, porque gente de boas intenções está no inferno cheio. E irrita-me aquela ideia paternalista de muitos ocidentais, que é, não obstante as boas intenções, volto a dizer, coitadinhas das mulheres que do Afeganistão, coitadas que sofrem, e vemos
a chorar a um canto sem fazerem nada. Olhem, não é assim. As mulheres lutam dentro daquilo que podem. Que é pouco. Sim, é pouco. Se eu concordo, obviamente que não. Eu dou-vos um exemplo. Há bocado, não foi por acaso que eu vos disse que as mulheres estavam impedidas de frequentar jardins públicos. É horrível. Obviamente que é horrível. Então o que é que elas fazem? Nestas zonas, e esta mesquita é xiita, atenção. Sabe o que é que elas fazem? Eu digo o que é que elas fazem. É que a mesquita tem jardim. Eu não podia filmar aqui. Perceberam agora? Usam o jardim da mesquita para aquilo que muito gostam de fazer nos jardins. Sabem o que é? Não é? As pessoas não vão para passear nos jardins. As pessoas vão para comer nos jardins, fazer piqueniques nos jardins. E então fazem onde podem, desafiando à maneira delas as leis que são impostas. Se é insuficiente, claro que é insuficiente. E agora, reparem, os amigos que se fazem aqui. Isso são mais do que ele. Repare, o que é que eu gosto neste soldado? Reparem, o traje, calça. Este senhor. Será que é português o calçado? Já agora, porque eu também adoro. Imagina este senhor fazer de Rambo e depois de matar uns quantos, engraxar o sapato. Os olhos. Os olhos. Agora vamos mostrar a fotografia. Uma das fotos, a segunda foto que me fica na memória desta viagem, das pessoas com quem estive. Uma foto que me deu chatices nas redes sociais por as razões que eu vos disse há bocado, as pessoas que me criticaram por ter ido para o Afeganistão, foi esta. Adorei estas pessoas. Adorei estas pessoas. Olha, não, sério, adorei. E eu olho para isto e fiz assim, uau! Eu sei o que é que vocês estão a pensar que era. Quem é que levava a taça? Quem é que leva a taça? Digam vocês. Quem dá mais? Quem leva a Está à taça? sua direita, ali. Está com Este. infeliz, tão triste. Este. E não é que acertou? Parece uma personagem bíblica. É bíblico. Estão a ver este aqui? toque Na última ceia, se dá um murro de reza, dizemos, irmãos. Tem um toquezinho ali de montinha. Olhem, este senhor, se os donos da Pantene o encontram, ainda fazem e o chapéu, que bom dia a trazer um chapéu destes para cá, para quem quiser experimentar no fim. Aliás, trouxe um par deles até. Trouxe um par deles para cá, para vocês depois verem. Chapéus afegãos. Eu a pensar que eram formas de queques gigantes. Não, era um abajur. É um abajur. Identificam-se como abajur, portanto. Este é o Talibã. Isto não foi fotografado. Olá, Sr. Talibã, sorri para mim. Para mostrar. Não. Isto é tudo feito à socapa. A expressão dele, o olhar. Aquela pele não está bem tratada. Eram para aqueles regras do acto, como diz. Antes era assim. E o funcionário público? O funcionário público era o porteiro do museu. Aquela vida estressada. Sapatinho no chão, educado. Metralhadora a apontar para quem não paga o bilhete e tenta entrar. Telemóvel, pôr a rede social em dia, coisas muito importantes. E está ali. E pronto, ao final do dia vai-se queixar que devia ser aumentado porque para aquilo que ele faz paga mal. Não acredito. Os amigos se fazem. Os que andam por ali. Mas aquele já é o talibã português. Este não também é português. Esqueci de este chapéu também. Bem quentinho, acredito. E se quiserem, depois no fim, deem-me contacto, eu trago chapéus, trago casacos. Esta é a foto. Esta foi a foto que eu mais tenho que fazer. Telemóvel, estão a ver? Isto aqui. Reparem que aquilo que está ao fundo não é o que vocês estão a pensar, é uma réplica. É uma réplica Al-Aqsa. da É a mesquita de Jerusalém. Há duas réplicas que eu tenha visto, pelo menos, no Afeganistão. Uma é aqui em Cabul, a outra a norte em Mazar-e-Sharif. Mas aquilo é mesmo... É um edifício mesmo, Não, sim. mas parecia um Parece um póster. painel. Mas parece. Não é. Mas parece. Essa que me disse isso. Eu até pensei Esta que fosse um bandeira póster. é a que vocês têm aqui.
Olhem, eu era o único estrangeiro. Imaginem as pessoas a olhar, não é? Como se eu fosse um extraterrestre. Queria vir ter comigo, fazer assim. Eu dizia que sou de Portugal. Ronaldo, very good. Eu sei, very good, very good, very good. Isto é o making of. Estão a ver? Isto foi o meu amigo que fotografou quando eu estava a fotografar-me com eles. E o pano de fundo. E apanhava de cheiro do Sr. Leitão no Afeganistão. Mas leitão. Leitão. Nós estamos no Leitão no Afeganistão. É o senhor, como é que ele se chamava? F. Leitão. Eu pus isto nas redes sociais, houve alguém, não me perguntem como, que viu e que era desta companhia, depois mandou para os amigos, olha o Leitão está aqui, a foto de t-shirt dele. Próximo, este ano, se lá voltar, vou trazer a t-shirt do Sr. Leitão, que estava à venda. Não é? Esta estava à venda à porta da loja. Há aquela t-shirt feminina, há feminismo no Afeganistão. Ou então, eu trouxe esta t-shirt e ofereci a uma professora minha da Faculdade de Economia. Ou então, uma frase que está muito em voga nos dias de hoje, mais para o outro lado do Atlântico, e já um bocadinho na Alemanha também. Make Afghanistan great again. Ou então, para quem gosta de beber um copo, Também havia. está em manutenção. Há 40 anos. Está close. Está em manutenção. Agora vamos falar de cultura. O Museu de Cabul também foi pilhado, tal como Bagdade foi. E por acaso, quando eu perguntei ao senhor, mas levaram o que apareceu? Não. Quem roubou isto sabia muito bem ao que vinha. Tal como o Museu de Bagdade, eles levaram aquilo que era para levar. Ninguém quer isto para nada, não é? Capital Corinto. Século III a.C. Tropas macedónias, Alexandre o Grande, estiveram cá. E é incrível, você olhando para o mapa, perceber, eles chegaram ali. A sério, eles chegaram ali. É inacreditável. E nós tivemos um tempito, depois foi aquilo que foi. Então, neste museu escolhi duas peças. Uma, esta, pedagógica, e a segunda peça, não vou fazer comentários e cada um tira as suas conclusões. Bom, continuando então. É isto. Que é do século II a V depois de Cristo. Vamos andar de avião. Eu tinha medo de andar de avião no interior do Afeganistão. Havia duas companhias, a Can Air e a Ariana Afghan Airlines. E contra as minhas expectativas, não só não cheguei ao destino, como foram muito profissionais e correu tudo bem. A paisagem que se tem, uma vez mais, de avião. São viagens de 1 hora, sensivelmente. Brutal. O meu fotógrafo preferido, Paulo Pellegrino, quando perguntava, então, mas que paisagem mais toda fotografada até hoje, há uns anos atrás, eu disse, foram as montanhas do Afeganistão. E eu pensei, montanhas do Afeganistão, tanta coisa para ver, aquele homem vai-me escolher as montanhas, faz sentido. Ir ao barbeiro. Nunca na minha vida fui a um barbeiro a parar uma barba. Estas vocês podem imaginar. Então pensei, eu vi tanta gente lá com tudo aparadinho, pensei, eu quero também uma coisa assim. E então o senhor aparou-me a barba. Herat. O forte de Herat. Brutal. Mesmo. Brutal. O interior do forte de Herat. Ali no meio era um museu de telecomunicações com televisores da década de 80 e alguma radiofonia mais antiga. Vou-vos contar umas... Vou contar. Estes senhores, quando viram, ficaram muito entusiasmados por me verem. E com muitos afegãos, o que é que esta gente quer fazer? Fotografia consigo. Evidentemente. Então, um deles, acho que era o de trás, ele tira o telemóvel e naquela ânsia, estão a ver? Quando ele abre o telemóvel, dá para ver o que é que ele estava a ver. Era para maiores de idade. Era para maiores de idade. Com ocidentais. Mas pronto, adiante.
Isto é uma pressão de ar, pensaste, são pressões de ar. Os miúdos pagam, têm direito a 20 chumbos, vão ali aos tiros e passam uma tarde simpática, fraternidade, amizade mútua e pronto. E aquele é o senhor que aluga as pressões de ar e dá uns chumbos. Em Herat. Nem um telemóvel, estou a viver o momento. Tá. Vamos falar de coisas sérias. Comida. Olhem, para mim era horrível comer no Afeganistão, porque a maior parte dos sítios tinha que comer no chão. Eu detesto comer no chão. Comer no chão é estar assim todo torto, com o braço para trás, assim a tremer, a ver se acerta no buraco. Isto é complicado. Contudo, tomate, iogurte, massa com grão de bico e qualquer coisa verde que eu não percebi bem o que era. Arroz, muito bom arroz deles. Isto era para mim, era o frango. E o pão, claro. Porque eu sou muito esquisito a comer. Eu não como... Eles têm carne de porco, não é? Eles comem carneiro, borrego. Eu detesto isso. Então o que é que eles dizem? Então, mas você come o quê? O frango. Então andei 15 dias a comer frango. Não, espera, uma vez comi peixe. Isto é interessante. Tanta mochila da Unicef que eu li por aqui. Mochilas da Unicef. Muita gente. Felizmente. Olha estas cenas. Estão a ver as cores? As cores dos fatos. As cores são lindas. Brutal. Chiitas também. As áreas. Isto é ouça, isto é o passar de carro, me treinavas com a câmera, vamos já ver se há aqui alguma se escapa. Tive sorte. É a vida. Cabul. As expressões, estão a ver? As expressões. Uau! Esta dava bem para vidros. Dava bem para vidros do carro. Mais umas senhoras. Também não estão de olho. Outra miúda. Uma senhora de burca. Isto é o Grease, versão afegã. Reparem nesta malinha. Muito bonita também. E lá vai o senhor com a senhora de moto. A loja de burcas. Onde eu comprei esta burca e aquela burca que vocês podem experimentar no fim se quiserem. Sem custos adicionais. Estava a senhora a experimentar a burca e eu a fotografá-lo e estava o meu amigo. Pronto. E um maquinho vermelho a conduzir. Como? Aqueles fatos ali da esquerda. Isto. Os outros, sim. São fatos islâmicos de mulher também, mas não são burca. Pois tem vestido. Esta loja não era propriamente para classe baixa. Pois, porque esse vestido é uma réplica. Sim. Sim, sim. A expressão desta mulher. A expressão da mulher. Lindíssimo. Vocês já repararam como as cores batem todas certo? Incrível. E as burcas têm cores definidas obrigatórias? Não. Há várias cores. Não há burcas Que eu de saiba. face? Como? Eu não vi nenhuma burca rosa choque, é um facto. Nem burcas com cores de bandeiras, mas havia pelo menos umas 7, 8 cores diferentes. E depois há burcas, reparem, esta burca, entre aspas, é mais de pobre, pelo tecido e pela sua confecção. Esta já é diferente. Esta é a tal loja, percebem? Vocês olham para aqui e percebem, para quem percebe isto, vê que isto não é propriamente para ocidentar prismol. É diferente. É diferente. Sintam-se gratos por aquilo que têm. Sintam-se gratos pela sorte que têm de estar aí do outro lado do mundo onde eu queria tanto estar. Eu fiquei muito tocado com aquilo. Não sabia o que é que lhe havia a dizer. E ainda hoje foi com ela, ainda hoje escrevi. Ela foi a Cabul pela primeira vez na vida, com 17 anos, porque o avô está muito mal, está doente, então tiveram que ir ao hospital. Então, ela foi a Cabul, ficou maravilhada com Cabul. E eu olho para ela e penso assim, se eu pudesse, aquela miúda, 17 anos, pronto, tem 18, é a maior de idade,
Então, uma forma burocrática, se souberem, ajudem-me, porque eu faço isso, tirar o dinheiro para fora e pô-lo cá. Sabem porquê? Era uma mais-valia para o nosso país. E para ela, evidentemente. Primeiro ela, depois o nosso país. E às vezes digo aos meus alunos, se eu pudesse, trocava alguns de vocês. Eu que sou assim. Por acaso é justo. Ofereceram-me um colete. Não, vou ao pé aos 50 quilos. Ofereceram-me um colete. E fui visitar uma escola. Uma escola, até aos 13 anos, não é? Que essa escola, adivinhem, é do meu amigo. O David. É uma das pessoas que gera a escola. É uma espécie de colégio. As pessoas pagam 6 euros por mês. E metade das pessoas nem sequer paga, porque eles sabem que não podem. Ou outros estão meio ano sem pagar, mas quando vem a apanha da batata e as vendem, pegam o dinheiro e pagam. E foi com base nesta visita a esta escola que fiz uma reportagem para o Jornal Público. Foi publicada a 18 de novembro, ao domingo, no P2. Tive direito a 8 páginas no Público a falar sobre esta escola. 7h30 da manhã, antes das aulas, há uma espécie de uma frase sobre moral, cantam um hino, rezam. Isto é a escola. Chama-se Hijra. Escola Hijra. Os professores, também há professores, vão reparar que no interior estão todos juntos. Isto foi uma experiência em peras, este país aqui. Professora, estão a ver? Dá aulas. Ainda está de boa já agora. Escreve da direita para a esquerda, já repararam? Por isso é que os livros islâmicos são ao contrário. Muitos deles nunca viram um estrangeiro, mas eles que sabem também isso. Novamente, esta miúda, aliás, esta foto foi a foto que veio na capa do Público nesse dia, foi esta imagem. Mais isto. Cara bonita, já viram? E ela reparou que eu tinha reparado nela. E depois põe a cara para baixo. Reparem, as mais velhas, mulheres de um lado, homens do outro. Já repararam? Certo? É o último ano que podem estudar. Ou seja, vai deixar de haver mulheres a ensinar. Mas podem haver mulheres a ensinar, sim. Se deixam de estudar, seguramente deixa de haver mulheres a ensinar. Agora imaginem as médicas. É isto. Mais uma mochila do Unicef. Uma aula de inglês. Agora temos isto. O lago Bandi Amir. Um lago brutal. E o porteiro do lago? O Talibã. A sério, não, mas o Talibã. Vejam a moto dele. Sabem aquelas pessoas que passam a vida a poluir o carro, são escravos do carro. Pá, mais que há lá, a mota. E os óculos de sol, sabe assim, aquela pinta assim, galã. Foi fotografado sem. Não foi assim. Foi assim, tipo, pode ser que calhe bem, por acaso calhou bem. Os amortecedores da Foste ficar. estavam furadinhos. A Azai aqui não pode dizer nada. Isto está um sítio fantástico. Isto é lindo. Isto está um sítio fantástico. O vídeo. Sem filtros.
Não façam isto em casa. Este senhor é o condutor do carro, que é o Ali. O Ali é um rapaz com 8 anos, já combatia contra os soviéticos e pouco depois está a combater contra os talibãs. Foi manobrador de tanques na Guerra Civil, esteve 2 semanas perdido atrás das linhas inimigas, passou fome, teve que comer bosta de animal para sobreviver, conseguiu regressar, conseguiu ter a sua vida, agora é governado pelos talibãs, um homem competentíssimo que eu adorava ter a trabalhar cá em Portugal. Ai, caramba. Sério. Extremo condutor. Um homem sóbrio, corretíssimo. Ótimo. Fica a sugestão, nas margens do Mondego. E isto. Esta gente vive aqui, sabia? É, Esta gente, eu vou repetir. Eles vivem aqui. tem luz e tudo. Esta miúda é aquela miúda. E vocês dizem, mas vivem na rocha, mas vivem na rocha como? Então o que é que nós vamos fazer? Vamos à rocha ver como é que é. Este senhor, desculpa. Os óculos dele, Giorgio Armani. A pinta dos olhos. Eu sei. Outra miúda da aldeia. E agora sim. Vamos ver a casa deles. Isto é que é o verdadeiro T0. Olhem bem. Vamos ver então? Vamos ver. Assim. Tinha uma pequena cozinha lá fora, está bem? É importante dizer isto. Zé Luís, e o facto de ser uma gruta regulariza a temperatura interior. Estabiliza no verão e no inverno. Deve ser fresquinho, não é? Precisa de uma termoterra para dormir, pelo menos. E o exterior? Vamos ver o Que exterior. temperaturas é que faz ali? Eu estive aqui em agosto, estava quentinho. Mas no inverno? Lá fora lá dentro estava fresco. Pois. Estes povos também não vivem aqui no inverno. Eles pagam uma espécie de renda, são pessoas muito pobres, e estão aqui de maio a outubro. Ou setembro, dependendo. Aqueles jaricas amarelos foi um bocadinho, não é? Há pessoas que vivem assim. Isto é o vale. Olha. Eu sou agricultor, Sim. O resto do ano onde é que vivem? Como? O resto do inverno onde é que vivem? Na cidade. Sim. Isto é interessante. Ora, vejam isto. Eu estive há bocado aqui dentro. E desculpe, isso é ao pé daquele lago. É. Do lago não é um grande, atenção. Não. Isto é um pequeno costado. A miúda, que vocês viram há bocado, está a fazer aquilo que vem bem fazer. E vir lá ao fundo. Isto é uma coisa quase, diria, primitiva. essas crianças não vão à escola, é assim que vão à escola. Para que maneira ir à escola de neste país? Isso é que é importante. Isto é importante. E fazer um forno com base naqueles torrões de terra quando se arrancam batatas, estão a ver? Faça um forno. Lá dentro, o frango embrulhado no papel de alumínio. Cozinha-se. Produto final, está ali. Uma estrada horrível. Uma volta de 13 horas, 4 delas assim. Neste ano não vou de avião, vou de carro. Sério. Acho que as pessoas devem gostar. Vamos sentar, brincadeira.
Oh, Uma máscara. os homens fazem muito isto no Afeganistão. Põe aquela coisa azulada, que suponho que devam saber o que é isto, é cera, não é? E metem uns cotonetes dentro do nariz para arrancar os pelos todos. Bem que os homens também sofrem no Afeganistão. Não sei se nós então, eles fazem muito isto. Eu pensei assim, eu é que sou atrasado, estão a ver? Eu é que sou atrasado. E apanhar no meio do nada o homem vender melões com esta tenda. Com esta tenda. Eu, calma lá, para tudo, para o carro, sair do carro, fotografar. Obrigatório. Estamos já em Mazar-e-Sharif, bem do norte. Isto é uma estupa budista. Anda para aí as Nações Unidas. Esqueça. Isto que aqui está é a muralha do tempo de Alexandre o Grande. Isto é na cidade de Balkh, noroeste do Afeganistão. Balkh novamente. Agora, a penúltima imagem, é partilhar convosco o meu sentimento para com o povo afegão. Isto é no aeroporto já. Calma. E a última imagem, partilho convosco o meu sentimento com o regime afegão. Foi um bocado arriscado, mas fiz questão de levar uma t-shirt e eu queria ser fotografado ao pé do Talibã. Tá? Ok. Queria ser fotografado ao pé do Talibã com aquela t-shirt. E é com isto que eu me despeço. Muito obrigado. Eu tenho esta t-shirt que eu faço.